ao vivo. Vamos ver se tá funcionando. Abre. Vai ser difícil olhar para essa tela. Deixa eu puxar essa tela pra cá. Aí, agora eu consigo. Ok. Se o pessoal estiver me ouvindo, se tiver alguém aí já na live, pode dar um oi, dizer se o áudio tá bom, se tá funcionando. Era para ter aberto um pouquinho mais cedo para verificar isso, mas eu não consegui. Estou desde 3h30 aqui no computador tentando abrir. Eu estou no computador agora, não estou no celular. Sempre a Lani me ajuda. E hoje... Tem quantas pessoas? Não sei, ainda não sei ver. Eu sempre quem vê é a Lani, eu não fico no... Tô procurando aqui como faz pra ver. Tô aprendendo, tá, gente, a usar esse aqui. Comentários... Não... Muito barulho, filho. Então não vai dar pra você ficar jogando não, não vou conseguir me concentrar. Lani, me ajuda aqui. Uma irmã... Ah, então o comentário fica aqui. Consegui ver o comentário, irmã. Irmã Olga, eu consegui. Já é alguma coisa. Não tem como visualizar quantas pessoas estão participando? Tô aprendendo, calma, tô aprendendo. É que eu também não sei como que funciona no computador. O que é isso aqui? Aqui. Ah, legal. Tem duas pessoas. Tem duas pessoas. Agora sei, agora me localizei, gente, eu consegui. Ó, voltou. Ai, que legal. Tá bom, já deu horário. Como já tem uma pessoa, vamos dar início. Primeiro explicando. Hoje eu tô no computador no note do meu filho, ele conseguiu instalar um programa aqui que funciona. Hoje vocês vão descobrir por que eu uso um óculos sempre aqui. Porque eu não enxergo nada sem dois óculos, esse é uma lupa, tá? O meu óculos é o óculos normal. Isso desde o ano passado eu tô com dificuldades para enxergar, então para ler, e hoje eu vou ler muita coisa aqui. Eu vou ler os títulos para poder explicar para vocês sobre as validades dos alimentos. Hoje a live especificadamente era sobre guloseimas. E eu queria que embora a atividade seja da Estaca Guarulhos, eu queria que algumas pessoas da minha ala participassem. Então eu liguei para algumas irmãs e pedi para elas serem as patrocinadoras de algumas lives. E a live de hoje era patrocinada pela esposa do meu bispo. Só que eu esqueci de avisar ela. Eu vi a live, eu vi a tabela do que era para ser feito hoje e vi errado. Achei que hoje era a validade dos alimentos. Fiquei tranquila, não mandei mensagem para ela. E aí ela entrou em contato comigo e eu só vi a mensagem dela às 2 da manhã, de ontem para hoje. Ou seja, eu vi hoje a mensagem dela. Então eu falei, não, pode ficar para semana que vem a sua e a gente combina como que vai ser. E eu dou a dia que eu tava querendo dar mesmo, porque eu tô com a ideia de fazer a live sentada, que hoje eu preciso estar sentada, tá bom? Então hoje vai ser tudo sobre a validade dos alimentos. Eu separei os principais. Se tiver algum alimento que não está registrado aqui ou que eu não fale sobre a validade que vocês queiram saber, aí vocês podem escrever na pergunta que eu já olho, porque eu estou no computador, eu consigo visualizar a pergunta agora junto, dando a live, tá? E aí eu explico para vocês o que vocês precisam e respondo as perguntas. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade pela Estaca Guarulhos de estar oferecendo esse treinamento, tá? Foi pedido para mim lembrar e mandar um beijo para as amigas, irmãs e as florzinhas que estão em São José dos Campos. Eu tenho uma tia lá, mas eu soube que tem mais gente de lá que está participando das lives. Então eu vou repetir esse beijão no final da live também. Não sei se as irmãs já estão, se as queridas florzinhas já estão aqui, tá? Então eu repito no final
e com o nome da irmã que está participando lá de São José. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso explicar para vocês é que nem todo mundo sabe. As empresas, elas, para poder vender um produto, elas têm que dar uma margem de segurança. Isso favorece elas num processo de lei. Então é assim, se eu compro um produto no mercado, qualquer produto, e dentro da data de validade, e esse produto eu abro ele e ele está estragado, ou ele faz mal para a família toda, acontece alguma coisa, está dentro da data de validade na embalagem, então a empresa tem que me ressarcir dos prejuízos que eu tive, se foi para o hospital, se ficou doente, o que acontecer comigo, com a minha família, por causa de ter consumido aquele produto dentro da data de validade com problemas, a empresa se respalda. Então, o que eles fazem para eles não precisar respaldar todo mundo? Eles colocam uma margem de segurança na data deles. Como seria isso? O produto, você compra o produto, ele vem lá válido por 1 ano. Você comprou em março e tem mais até março do ano que vem para esse produto vencer. Só que ele não vai vencer em março do ano que vem. Ele vai vencer... algumas empresas dão uma margem quase de 1 ano. Então, dali 1 ano a mais, ele vence. E aí ele começa a estragar. Algumas 2, 3 meses, dependendo do produto, se ele for um produto... fresco, vamos dizer assim. Então, e algumas 2, 3 semanas. Se você pegar um produto bem fresco, tipo iogurte, presunto, queijo, a margem de segurança da empresa é curta, entendeu? Eles já dão uma margem para eles de não estragar. Eles colocaram lá 1 mês para o potinho de iogurte, significa que no máximo em 2 meses estraga. Então, dá para tomar um potinho de iogurte, já venceu ontem, dá para tomar, é só abrir e ver se está estragado ou não. Ele tem um cheiro diferente, ele tem uma cor diferente quando está estragado. Então, com essa margem de segurança das empresas, a gente também tem uma margem de segurança quando nós armazenamos o produto da empresa. E é por isso que eu precisava falar disso. Existem alguns produtos que a gente fala no armazenamento que eles têm validade permanente, porque eles não se estragam. Ótimo! Então, desde da primeira live até a semana passada, eu estava ensinando técnicas para aumentar essa validade dos produtos. E hoje eu estou ensinando como que você vai fazer valer, que data que eu coloco lá no meu armazenamento, que eu armazenei açúcar, por exemplo. Só que em todas as lives eu citei a importância de você se preocupar em fazer um rodízio para não comer produtos muito velhos, muito antigos, tá? Não que vai estar estragado, não vai estragar, você está usando uma técnica. Alguns nem precisam da técnica, como o açúcar e o açúcar. Estou lembrando agora só do açúcar, que não precisa de técnica nenhuma. O macarrão. Então, esses produtos, ele já vem com uma margem de segurança da empresa. O açúcar, por natureza, ele é um conservante. Então, ele não estraga fácil. O sal, ele também é um conservante, mas ele já estraga com mais facilidade, dependendo da umidade e de onde ele foi armazenado. E o vinagre também, ele tem uma validade, ele fermenta. Então, alguns, mesmo sendo conservantes, eles ajudam a conservar outros alimentos, eles têm a validade deles. No caso do açúcar, não tem, ele dura indeterminado, com exceção, que nós vamos falar mais pra frente quando eu falar só específico do açúcar, porque eu vou citar os nomes dos açúcares aqui. O açúcar refinado tem validade permanente e em pedra. Então, é aquele truquezinho que eu falei pra vocês quando eu falei a live eu não lembro, teve uma live que eu falei sobre açúcar, leite em pó e mais um produto que eu ensinei as técnicas para armazenar. O açúcar, ele em pedra. Então, tem uma live que explica como resolver o problema. O açúcar cristal, ele tem validade permanente, ele pode até empedrar, mas ele, até com a própria mão, encostando nele, ele desempedra sozinho, porque as pedras do açúcar, como ele é refinado menos, são maiores as pedras, então ele tem mais dificuldade para empedrar. Empedra, mas é muito fácil desempedrar. Também na live do açúcar eu expliquei. O açúcar de confeiteiro empedra bastante. E ele também tem validade permanente, assim como os 2 primeiros açúcares que eu já falei. Só que você precisa de uma peneira para desempedrar ele. Se você for usar numa técnica de confeitaria. Se você for usar ele para adoçar alguma coisa, se a coisa for líquida, sem problema algum. Ele vai dissolver assim que entrar em contato com o líquido, tá? Mesmo estando numa pedra. O mel, ele tem validade permanente,
mas ele cristaliza. Ou seja, a validade permanente quer dizer que ele não estraga, mas ele cristaliza. E o mel, que eu falei dele na live do açúcar, mas eu não citei uma coisa importante. O mel, depois de aquecido, ele perde propriedades. Então, quando você precisar aquecer, porque quando ele cristaliza, só aquecendo, ele descristaliza, ele quebra os cristalzinhos que forma. Então, quando acontecer isso, que você for aquecer, aqueça em banho-maria e aqueça até atingir, porque o próprio calor do próprio mel, que já dissolveu um pouco, vai dissolver os outros cristais. Então, não precisa descristalizar ele todinho. Só um pouco do calor já ajuda a descristalizar ele todo. Então, aqueça em banho-maria para ele não perder propriedades. Perder o mínimo possível de propriedades. Todos esses têm validade permanente. Nenhum deles precisa de técnica para armazenar. Tá? Agora, exceto o açúcar mascavo. O demerara também não está aqui na lista, mas ele está na lista atualizada da internet. O demerara, ele também não precisa de técnica. E ele também tem validade permanente. Só que o mascavo não. O mascavo, ele fermenta e ele fica um gosto acentuado de melado de cana, como que chama? Acho que é paçoca. Rapadura. A rapadura, ela tem um gosto característico de cana azeda. Eu adoro, tem gente que adora. Mas o açúcar mascável, ele fica com esse gosto de azedo e ele muda o valor e o sabor das receitas. Então, armazenem ele com uma técnica dentro da própria embalagem por, no máximo, 5 anos. Tá? Então, dos açúcares que eu falei, o único que tem validade é no máximo 5 anos. Ah, mas peraí, eu armazeno e eu falei nas outras lives. Eu coloco uma data de validade. Para os açúcares, eu coloco 5 anos para mim poder fazer o rodízio, tá? Às vezes eu faço antes, gente. Não espero completar 5 anos. Conforme eu vou vendo a minha necessidade, eu vou fazendo o rodízio, colocando de frente para trás os açúcares, eu vou adiantando e vou usando. Não tem problema, não. Mas ele tem validade permanente. Dura 20, 30, 40, 50 anos. Quanto a sua lata, o seu pote plástico, aonde você armazenou o açúcar, resistir, o açúcar que está dentro resiste. A diferença é que ele vai empedrar, não é que ele está estragado. Ele apenas se solidificou. Dá para ser usado. Espero que do açúcar tenha ficado claro. Arroz. O arroz também tem validade permanente. Só que diferente do açúcar, o arroz perde muitas propriedades. O arroz, a partir de 5 anos, ele começa a perder tantas propriedades que quando você cozinha um arroz armazenado com mais de 5 anos, põe mais aí, põe uns 6, 7, ele começa a perder propriedades a partir dos 5. Mas com 10 anos, por exemplo, ele fica tão fraco, que se você cozinha o arroz e não consome todo o arroz que sobra, em menos de meia hora ele começa a proliferar bichos nele e ele começa a criar uma gosma nele. Já não dá para usar. Você tem que, se você cozinhou muito arroz armazenado por 10 anos, e não vai consumir ele todo, faz os pratos e joga o resto do arroz, mesmo quente, na geladeira, tá? Para você não perder. Então, meu conselho, se você armazenou por 10 anos, cozinhe a quantidade que vocês vão comer, para não se estragar, tá bom? Porque depois de cozido ele começa, os bichinhos, ele tá fraco, ele não tem mais as resistências dele, os bichinhos têm mais força para fazer a festa lá dentro da panela, tá? Principalmente se a panela não estiver vedada corretamente. A panela que você tá comendo e partilhando naquele momento. Então, vamos falar arroz tipo 1, arroz branco, arroz japonês, arroz arbóreo, arroz carnaroli, arroz vialone. E tem mais um. Arroz... Não tá anotado aqui. Ah, arroz vermelho, arroz integral. Todos... E tá faltando um ainda que eu não tô lembrando o nome. Todos esses arroz, eles têm validade permanente, tá? Não é uma coisa que tenha que se preocupar tanto. Mas... como eu disse que perde propriedades, o ideal é fazer um rodízio antes de 5 anos, para você comer o arroz com todas as propriedades necessárias para te suster. Se você comer um arroz depois da validade, e onde ele perdeu, depois da validade de 5 anos, ele perdeu propriedades, ele não vai alimentar como alimentaria um arroz com as propriedades. Então, assim, você não vai ficar sem as proteínas e as vitaminas, porque você vai comer outras coisas que vão ter as propriedades. Mas se você deixar passar de 5 anos, vai estar com menos. Passou de 10, está com pouca propriedade o arroz, tá? A diferença dos arroz é que cada um tem sua função. O arroz branco tipo 1, o tipo 1 e o branco que a gente usa no dia a dia, a diferença deles é o amido. Então depende da receita que você vai fazer, se é um arroz doce ou se é um arroz, uma receita salgada. E
indiferente da receita, você tem que... Por isso que a gente sempre fala, armazene junto com o seu armazenamento um caderno de receitas. Que com isso você consegue criar ideias com aquilo que você tem em casa. Se não tiver todos os materiais para fazer um arroz... Vamos supor aí um arroz à grega. O arroz à grega ele tem 2 ingredientes frescos. Pimentão vermelho, pimentão verde e pimentão amarelo. 3 ingredientes frescos. Então, se você não tem uma horta, faltou 3 ingredientes na sua receita de arroz à grega. Então, você vai poder usar uma ervilha armazenada, pode usar um milho armazenado, mas o ingrediente que é fresco você não vai conseguir colocar. Então, se você tem a criatividade, tem um manual de receitas, um caderno de receitas guardado junto, você vai saber usar esse arroz, mesmo não tendo todos os ingredientes. Ele é validade permanente? Ele dura bastante, ele não se estraga e se tiver uma técnica adequada e feito com higiene, ele dura 20, 30 anos tranquilo. Só que, como eu falei, repito novamente, ele perde propriedades, tá ok? O arroz arbóreo, ele tem grãos mais densos, então ele é recomendado para receitas como risoto. Esses arroz mais nobres, eles são mais caros no mercado. Ele tem validade permanente, também perde propriedade como os outros. Então, se ele é mais caro, por que eu vou deixar passar de 5 anos se ele vai perder propriedades? E eu vou ter um custo mais alto e não vou estar comendo tudo aquilo que eu paguei por ele. Então, o que eu faço? Eu faço um rodízio mais cedo. Então, arroz que vão receitas mais caras, como a receita do risoto, que você usa ingredientes mais caros, os risotos nobres aí, vai camarão, vai licores, vinhos, tintos, vinhos, aí a receita ela é bem mais cara, tá? Então, faça rodízio desse arroz em 2 anos, não deixa passar, para você ter um arroz com todas as propriedades, para poder comer um arroz saudável, tá? E para sua receita ficar perfeitamente no ponto. O arroz Carnaroli, ele parece uma mistura do Vialone e do arbóreo, porque o arbóreo ele tem mais amido, o Vialone menos amido, e o Carnaroli é uma mistura dos dois. O arbóreo é mais fino, o Vialone é mais grosso, no formatinho deles, mas no fim das contas, o Vialone e o arbóreo. Aí o Carnaroli é um conjunto, não é nem muito grande, nem muito pequenininho, e ele tem a quantidade de amido moderada. Então depende da sua receita de que proteína você vai usar, se vai ser frutos do mar ou se vai ser carne ou frango. Então depende do tipo de receita que você vai fazer com ele, tá? Por isso que existem os 3 tipos, porque para cada tipo você vai fazer um tipo de receita diferente. O arroz vermelho e o arroz integral. O arroz integral, a coisa importante que vocês precisam gravar concluindo, o arroz integral você precisa beber muita água se ele está dentro da sua dieta, porque ele está integral com todas as proteínas, vitaminas, tudo que ele tem quando ele está no pé, ele só é tirado da casca, tá? Os outros eles são lavados, passados por processos e eles vão ficando, diminui muito o valor do grão, tá? Então, só que em compensação por ter mais fibras, mais proteínas, mais vitaminas, ele também resseca mais o organismo. Então, precisa de você beber bem mais água, tá? Então, se preocupe com esse detalhe se você armazenar arroz integral. Toda receita que você fizer com arroz integral tem que ter um acompanhamento de um líquido durante o dia todo, tá? E, de preferência, como arroz integral 1 vez por dia, tá bom? Já por causa desse excesso de água que você precisa beber. Todos eles, o vermelho também, todos eles são validade permanente, mas o ideal é você armazenar por no máximo 5 anos, tá? Então eu tô dando uma margem grande aí para vocês fazer o rodízio. Eu faço rodízio em 1 ano e 2 no máximo. Então eu já coloco as datas que eu quero para cada coisa que eu vou fazer o rodízio. Eu sei as receitas e como eu vou fazer a jogada durante 1 mês de cada uma das receitas, dos ingredientes que eu tenho aqui, tá? Todos esses podem ser armazenados na técnica do gelo seco, sachê com álcool e sachê de gás carbônico. Nunca deixe de registrar a data de armazenamento e não deixe de fazer o seu rodízio e o controle de abaixo de 5 anos. Todos perdem propriedades e apenas o arroz com alho, lembram que eu falei na técnica do alho? Que por o alho ter uma validade menor, o alho dura no máximo 2 anos o dente de alho no tamanho que passa na boca da garrafa. Então, por ter essa validade, a técnica de arroz com alho é 2 anos e encerrou, não passa disso, tá? Porque senão o alho, depois que ele seca, ele começa
ele começa a contaminar o produto. Por isso que na técnica do alho é só 2 anos. Os demais vocês podem, ele é permanente, vocês têm armazenado bastante, pode fazer rodízio passando um pouquinho, mas tem que lembrar que ele vai perder propriedades, tá bom? Então o arroz eu esclareci tudo. Macarrão, validade da embalagem. Eu dei a live de macarrão na semana passada. Tanto com ovos quanto sem ovos, é a validade da embalagem. Então não tem problema nenhum. Qualquer dúvida na parte de macarrão, e a validade da embalagem é 2 anos, tá? Indiferente de ser sêmula ou não, com ovos ou sem ovos, é 2 anos. Então vocês só precisam se preocupar em colocar num pote mais resistente, numa vasilha mais resistente ou num pacote mais resistente. Só isso, não precisa nem usar técnica, tá? Se vocês quiserem adiantar um pouquinho, aumentar um pouquinho mais da validade, vocês podem aumentar, mas não tem problema. Aí vocês adquirem uma técnica. Mas na live de macarrão, a validade, eu dei lá que é para o macarrão espaguete, porque ele não se quebra depois na hora do cozimento, depois de 2 anos de validade, tá? O espaguete é o mais resistente de todos. Dá para você fazer com outros sim, mas daí depende da receita que você vai fazer. Se ficar alguma dúvida, vocês podem perguntar depois. Quem era a Terezinha? Não. Trigo. Todos os farináceos, de uma forma geral, os farináceos secos, tá? Trigo, farinha de mandioca, torrada, farinha de milho, amido de milho, amido de mandioca, fécula de batata, fécula de... Ai, esqueci a outra e não tá anotado aqui. Enfim, todos esses, a validade é 5 anos. Esses precisam de uma técnica, tá? Não tem nenhum que não precise de técnica. As técnicas nós já ensinamos nas lives anteriores. Então é só olhar ou no YouTube ou aqui no Facebook. Todas as lives estão disponíveis. Eu não estou cancelando e estou clicando quando o Facebook, porque tem uma validade, um prazo, se não me engano, 5 anos. Eles deletam, mas daí você pode clicar e manter o vídeo. Então eu estou mantendo, tá? Vou manter sempre. Farináceos com gordura e umidade, como fubá, farinha de amêndoa, farinha de noz, farinha de avelã e por aí afora, porque farináceos nessa linha de amêndoas existem muitos, tá? Todos 2 anos de validade, tá? Agora mais pra frente eu vou falar das castanhas, porque eu consigo fazer uma farinha de amêndoa, ela tem uma validade, mas a amêndoa tem outra, tá? Não é a amêndoa, é o nozes. O nozes, eu consigo fazer uma farinha de nozes, mas o noz na casca tem uma validade, sem a casca tem outra validade. Então nós vamos aprender um pouquinho mais sobre as castanhas sem e com casca, tá? A amêndoa mesmo, com aquela casca, porque a amêndoa tem 2 cascas. Uma casca dura, de natureza, que é a casca da semente, e na própria amêndoazinha tem uma película. Para quem já trabalhou com amêndoa, para você tirar essa película, você precisa ferver as amêndoas e aí elas se soltam. Por alguns minutinhos, 10, 15 minutinhos, e elas se soltam. Eu tô falando dessa casquinha, a casca não a casca grossona, a casquinha que é a película que tem em volta da amêndoa, quando tá com essa casca, 1 ano de validade. Sem essa casca, também 1 ano de validade. Com a casca grossa, aí você tem que usar uma técnica. Esse aqui, as amêndoas eu sugiro vocês colocarem em técnica, porque confunde muito. Sempre use uma técnica para tirar da dúvida. Mas dá para armazenar sem as amêndoa, nozes e amendoim, dá para armazenar sem usar técnica nenhuma. Com exceção do amendoim, que eu coloquei em vermelho. Se vocês verem essa apostila que eu estou usando, ela está disponível no Facebook aí, com o título Validade dos Alimentos Armazenados. Essa apostila foi eu que criei. Então, ela é baseada nas datas que eu usei nos anos que eu fiz armazenamento, tá? Que eu faço armazenamento. Então, vai acontecer de vocês encontrarem coisas com validade diferente, mas eu sempre uso a regra de não deixar o alimento envelhecer demais. Tem coisas que duram bastante tempo? Tem. A nozes, por exemplo, ela dura 5 anos se ela tiver sem a casca, aquela casca dura dela. Se tiver naquela casca, dura 2, no máximo, dos máximos, ainda usando uma técnica. Não sei explicar o porquê, mas é muito mais fácil do bichinho correr atrás da nozes com aquela casca, acho que a casca deve ter alguma coisa que os bichinhos gostam, do que ela sem a casca. Sem a casca durou com muito mais facilidade 5 anos. E a nozes, ela é riquíssima em óleo, ela é gordurosa. E mesmo assim ela não rançou e não mudou o gosto, tá? Então vamos lá. Amêndoas, validade 1 ano, com a casquinha fina, tá? Nozes, validade 5 anos, sem a casca grossa. Amendoim, jamais armazenar cru. Gente, por favor, deixa eu olhar bem para a câmera.
Nunca armazenem amendoim cru. Eu já falei numa das lives, mas eu vou repetir novamente. O amendoim cru, que ele é lindo se for armazenar, ele é bordozinho a cor dele, tirando a casquinha dele crocante lá, a casquinha de proteção de semente. A casquinha que vem de película é bordô. O visual dele quando ele está cru é muito lindo. Armazenado numa garrafa PET ficaria lindo, só que ele cru, sem ter passado por um processo de aquecimento, ele desenvolve uma enzima que mata. Então, não armazenem amendoim cru, tá? Armazenem só amendoim cozido. Ah, peraí, como assim cozido? Cozido ou assado? Você pode cozinhar ele com açúcar, o açúcar vai ajudar a conservar, não vai precisar de técnica nenhuma, porque o açúcar vai ser o conservante dele. Aquele que a avó da gente fazia, a mãe da gente fazia o amendoim na panela no fogo com açúcar, até caramelar e grudar o açúcar em volta. Aquele amendoim pode ser armazenado sem técnica nenhuma. Você faz aquela técnica, espera adquirir temperatura ambiente, coloca numa garrafa PET, um pote, como você desejar, fecha, veda com fita crepe e perfeito. Dura 1 ano tranquilo, tá? Então, só armazenem ele nessa técnica cozido ou torrado. Você pode torrar ele com sal no forno, também dá para armazenar, tá bom? Depois que ele adquirir, torrou, jogou salzinho, torrou junto e tirou do forno, espera ele adquirir temperatura ambiente. Aí você armazena. Também não precisa de técnica porque tem sal. Agora, se você for torrar ele sem sal, ou não fazer o caramelo, só torrar e quiser armazenar ele para só fazer uma farinha, vamos supor, quero moer o amendoim depois, para fazer uma farinha para usar numa farofa de sorvete, quero usar o amendoim para fazer um recheio de um bolo, eu não quero ele com sabor nenhum, nem de sal nem de açúcar. Aí você precisa usar uma técnica, tá? Torrou, tá cozido, tá bem assadinho, não vai desenvolver mais enzima. Você pode até tirar as casquinhas vermelhas, porque depois que torre ele solta. Separar que são 2 grãozinhos, né? Indiferente. Você pode armazenar, mas precisa de uma técnica: gelo seco, gás carbônico ou sachê de gás carbônico, tá? Então, espero que o amendoim tenha ficado bem claro. Não armazenem amendoim cru. A validade armazenado torrado ou cozido com açúcar, usando uma técnica, é 2 anos, tá? Amendoim torrado com sal, a validade é 1 ano, porque como ele foi torrado com o sal, o açúcar ajuda a não liberar tanta gordura. No forno ele libera mais gordura. E aí a chance de rançar é grande. Então eu estou dando uma margem de 5 meses para uso. Então com 1 ano você abre para poder começar a fazer o uso daquele amendoim com sal. Castanha do Pará, validade 2 anos. Castanha do Pará, lembrando sempre que todas as castanhas que eu falei aqui é sem aquela casca grossa dura, tá? A castanha do Pará também tem uma película em volta dela, mas também da do Pará, você até come com a película sem problema nenhum. A castanha do Pará é 2 anos de validade. Precisa de técnica, tá? Porque ela solta muita gordura. Tanto que se você criar uma ponta numa castanha do Pará e riscar um fósforo, ela pega fogo e acende e vira uma vela. Tá? Para você ter uma ideia de quanto de gordura que tem na castanha do Pará. Então, você não esquece que tem que armazenar com uma técnica. Uma daquelas 3 que eu sempre falo: gelo seco, gás carbônico ou o sachê de gás carbônico. Ou até o sachêzinho de álcool também dá, tá? Que eu não falei agora. Avelã, 1 ano de validade. Agora, a avelã eu já sugiro vocês armazenarem pode armazenar também sem a casquinha dura dela, mas por alguma razão a casquinha dura ela atrai mais, e a avelã também é rica em gordura, só que com a casquinha dela ela diminui a liberação dessa gordura. Então o ideal é armazenar com a casquinha para ela manter aquele sabor dela quando você vai fazer a receita que você quer fazer. Vai dar um trabalhinho extra, mas ela não perde 100% se você armazenar sem a casquinha dura. Então dá para armazenar assim, só que a validade é só 1 ano, tá? Devido ser muito rica em gordura, ela rança com muita facilidade. Rançam menos quando estão com a casquinha, se vocês armazenarem. Se armazenado com a casca, validade com a casquinha, validade de 1 ano. Tem a casquinha, validade de 1 ano também, dependendo do tipo de amêndoa da castanha que você está armazenando. Então, quando vocês lerem a apostila, eu coloquei especificado em negrito
para vocês identificarem o que vocês estão armazenando e o que vale por um ano e o que não vale, tá? E com casca e sem casca. Então tá mais específico na apostila do que o jeito que eu tô falando, tá? Fica mais fácil de entender. E aqui o último é as técnicas que você pode usar: gelo seco, álcool, algodão e o sachê com gás carbônico. Vamos para as leguminosas. Agora eu vou lembrar o que eu falei numa última live lá, numa das lives anteriores. Eu falei sobre o feijão branco, preto e o carioquinha, que é o rajado. Os feijões da família carioquinha, que são o branco, o preto e o rajado. Das leguminosas, esses 3 feijões são os únicos que ou você armazena cozido, que é a técnica da pasteurização que eu vou ensinar daqui 2 ou 3 semanas, se eu não me engano, ou você armazena por menos de um ano e ainda toma muito cuidado na hora de comprar esse feijão no mercado. Pega o mais clarinho possível, o mais fresco possível, olha, compara todas as embalagens de data de validade no mercado para pegar o mais fresco possível. Por quê? Como eu falei na live anterior, o feijão, ele tem um processo de sair da colheita, de secagem. Depois da secagem ele vai para limpeza, depois da limpeza ele vai para uma triagem, depois da triagem ele vai para a fábrica, depois da fábrica ele é embalado, depois do embalado ele é mandado para a distribuidora. A distribuidora é quando a gente tem acesso, que são os mercados. Então todo esse processo leva garantido pelo menos 1 mês e meio a 2, tá? Não tem como ser antes disso. Então o feijão já tem um tempo que ele já viveu e já foi desidratando o grãozinho. O fato dele desidratar, por esses 3 grãos que são da mesma família do carioquinha, são ricos em ferro, a molécula do ferro quebra a umidade de tal maneira que não tem como você trazer a umidade de volta para dentro do grão. Então significa que o grão, ele endurece. Existe uma técnica chamada, que eu não ensinei em nenhuma das lives até agora, que é com óleo, mas eu vi que algumas especialistas em armazenamento responderam embaixo das minhas lives: com óleo funciona, ele dura mais. Se você armazenar com 2 colheres de óleo de soja, não passa o feijão em processo nenhum, comprou no mercado, escolhe ele e passa as 2 colheres de óleo para cada quilo de feijão. O feijão pode ser armazenado numa PET ou um pote, o que você achar mais adequado, e ele dura assim 2 anos. O carioquinha, não vou colocar 2 anos, mas 1 ano e meio. 1 ano é garantido o período que ele não vai endurecer e o outro meio ano para uso. Mas esse feijão, ele é específico para plantio. Então, se você quiser um feijão bem molinho, bem fresquinho, você planta e aí você colhe o grãozinho, que é uma beleza de macio, tá? Funciona assim, ele aguenta 1 ano e meio, que é no máximo que o feijão carioquinha aguenta. Mas por que a gente fala sempre 1 ano do feijão carioquinha? Porque você tem que ter a margem de segurança para você poder abrir e poder usar sem ele estar 100% duro. Mas isso é quando você compra um feijão muito fresco no mercado. Ele saiu da safra e no máximo em 2 meses ele estava no mercado. E eu, em todos os anos que eu fiz de armazenamento, pegar um feijão fresco assim foi de 100%, eu consegui pegar em 20%, umas 20 vezes, de 100 vezes. Então significa que é mais difícil pegar um feijão fresquinho assim, porque sempre passa um pouco mais do tempo, 2, 3 meses de mercado, o rodízio não é alto, e aí o feijão já está meio sem umidade dentro, interiormente dele. Então, na hora de armazenar, ele vai durar menos tempo mesmo. Por isso, eu pego com essa data de validade de mercado, que eles me dão um prazo de 3 meses no máximo, e faço a pasteurização dele em 3 meses. Falando isso, 1 ano de validade para o feijão. Na pasteurização, os líderes aconselham 1 ano, mas já vi muitas pessoas armazenarem até por 7, 8 anos na pasteurização, se a tampa estiver intacta e tudo mais. Então ele dura muito mais, tá? Mas isso na técnica da pasteurização. Nas outras técnicas onde ele é cru, ele não dura. Vamos para as outras leguminosas. Aqui na apostila ainda deixei bem claro que ele é 6 meses. Ele começa a perder o líquido, em 6 meses ele perdeu todo o líquido. Você consegue cozinhar. Mas a margem que a gente conseguiu dar aqui para você não perder o feijão, porque se ele ficar duro no prazo de 1 ano, você ainda consegue usar a técnica do... Fugiu a palavra agora. Bicarbonato. Colocar de molho no bicarbonato, enxaguar bem e depois cozinhar, funciona quando você colocou 1 ano e ele ficou duro, tá? Mas daí você consegue fazer ele amolecer bastante com essa técnica. Agora, se ficou 2, 3 anos armazenado cru, é muito difícil funcionar a técnica do bicarbonato, tá?
Mas deem uma olhada nas outras lives, que eu já contei até testemunhos de outras irmãs que elas abriram de uma garrafa, 2 garrafas, estava duro, tiveram que descartar. Quando descartaram na frente de casa um monte de garrafa, alguém foi lá e pegou e essas garrafas para a pessoa cozinhou. Então, são testemunhos. A gente não sabe, né? Vai depender da fé daí. Não é só do feijão. Feijão roxo, feijão fradinho, feijão fava ou cavala, feijão de corda, lentilha, soja em grão, grão de bico, ervilha seca e etc, gente. Todo tipo de leguminosa que vocês conseguirem imaginar, que eles são grãos secos, eles não endurecem. Eles não são ricos em ferro, então vocês podem armazenar usando a técnica que vocês desejarem aqui, cozido ou cru, que vai dar certo e vai ser muito bom, tá? As técnicas que eu já ensinei, que são válidas para essas outras leguminosas, é o gelo seco, sachê de álcool com algodão e o sachê de gás carbônico. Armazenado cru, todos esses outros grãos, 5 anos de validade tranquilo, tá? Precisa só lembrar de fazer o rodízio antes para você não comer coisas muito velhas, tá bom? Leite em pó. Leite em pó eu dei uma live, eu devo ter falado com certeza na live o tempo de validade, mas o segredo no leite em pó, eu devo ter falado na live com certeza, ele rança, indiferente dele ser desnatado ou não, ele rança. Eu tô olhando para baixo para visualizar a tela, mas a câmera tá aqui em cima, então não reparei não, tá? Ele rança, mas rançar não tá estragado. Ele está só passado, só que ele fica com gosto muito indigesto se ele tá super rançado. Tá? As crianças não gostam, eu sei por experiência. Adulto até consegue tomar, mas criança não rola. Então, o meu conselho no leite em pó, que foi o que eu falei na live, comprem da marca de qualidade, que tem uma marca aqui, ela dá 1 ano a mais de garantia do que as outras marcas, tá? E se ela dá 1 ano a mais, ela tá dando 2 anos de garantia, significa que dura 2 anos e meio garantido, porque ela não colocaria sem margem de segurança para ela. Então dá para armazenar o leite em pó, eu vou citar aqui a marca novamente, a marca Nestlé, ela dá 2 anos de garantia, mas se você tem, ou ganha, ou compra, acha mais barato das outras marcas, também dá para armazenar, mas lembre de usar a validade da lata, 1 ano de validade ou 1 ano e meio, dependendo da marca, tá? Todos rançam, não importa se está no pacote ou não. Então, se você comprar no pacote, eu aconselho a armazenar no próprio pacote, não tirem da embalagem. Use uma técnica, mas dentro de um pote, dentro da própria embalagem. Você dá uma margenzinha de segurança para durar realmente o que está pedindo na embalagem, para ter mais dificuldade de rançar. Porque ele rança quando ele entra em contato com o oxigênio. Então, se ele está na própria embalagem, ele em momento nenhum vai entrar, ele só entrou na fábrica. Tá? E não sei se vocês já viram como que é o funcionamento de como que transforma leite em leite em pó. É uma máquina selada. Quando sai da máquina, já sai direto para a embalagem. Então, não tem contato com o oxigênio, tá? E a máquina já fecha e já sela o pacote. O leite longa-vida. Eu ensinei também, voltem lá na live de leites. O leite longa-vida, ele tem validade de 3 meses de algumas marcas, 4 meses da marca Nestlé. Vai lá eu defender a marca Nestlé de volta. Não sei porquê, mas ela consegue fazer isso. Eu já, por experiência própria, já vi que funciona, que outros não funcionam. Então, indiferente da marca que você armazenar, o leite longa-vida, armazenem dentro da validade dele e façam rodízio 1 mês antes da validade dele vencer, tá? Como que eu faço aqui? Eu calculo quantas caixas eu uso por mês. E a cada mês eu vou comprando uma caixa e repondo a caixa que eu usei. Então eu vou ter sempre margem de segurança da Nestlé. Ela vale 4 a 5 meses, se eu não me engano. Mala, pega 1 litro de leite da Nestlé lá para mim, longa vida. Se a caixa for 4 meses, então eu vou fazer o rodízio em 3. Sobrando sempre 1 mês de margem de segurança. Eu sei que a empresa dá um pouquinho mais, mas eu não tenho necessidade de perder leite, que é uma coisa que a gente usa muito. Devido à grande quantidade de consumo, o custo aumenta mais para mim, no caso da minha família. Ninho. Deixa eu ver quanto que ele está dando de validade. 5 meses. A Nestlé é 5 meses, então as outras é entre 3 e 4. Então, se é 5 meses, em 4 meses eu tenho que fazer o rodízio dos leites Nestlé. Eu tenho outras marcas também em casa, porque o leite da Nestlé ele tem uma vantagem, ele não tem conservantes. Eu não sei como que a Nestlé faz o processo dela, que ela consegue eliminar os conservantes que tem no leite. Então, as minhas filhas que são alérgicas aos conservantes, não à lactose, aos conservantes, elas só conseguem beber o Nestlé,
Só o Nestlé que não faz mal para elas. Então eu tenho para elas e para o resto da família e para as receitas, tá? Então, quando se trata de leite longa-vida, dá para armazenar sim, mas dentro dos prazos que eles oferecem. É só fazendo rodízio dentro dos prazos de 3 meses, então você vai ter sempre um número X de caixa e dentro da validade de acordo com você vai usando e vai repondo e comprando, tá? Sempre trocando a caixa mais velha que está no armazenamento. Na prática isso é mais fácil do que falar, tá, gente? Achocolatados, Nescau, Toddy, eles já são ricos em açúcar. Então, por natureza, eles não precisam de técnica nenhuma para ser armazenado. Eles já se armazenam sozinho por 3 anos. Se você usar alguma técnica, ele vai aumentar com certeza essa validade, porque tem açúcar. E açúcar é por tempo indeterminado. Então, você pode sim armazenar por mais anos, 5 anos. Eu coloquei aqui 3 anos sem técnica nenhuma, mas se você colocar numa técnica, você já aumentou a validade do Nescau. Como eu armazeno para no máximo 1 ano, faço rodízio antes, então eu não preciso de técnica. No caso do Nescau, o Toddy vem em pó, eu compro em caixa, então ele já vem armazenado dentro de uma caixa de proteção. Mas o Nescau, ele vem numa embalagem de 2 kg, se eu não me engano. E ele vem numa embalagem de alumínio. Ela não é fininha, mas ela não é tão resistente. Então eu coloco dentro de outra embalagem ou dentro de um pote. Sem técnica nenhuma, fecho o vedro com fita crepe, dependendo da borda do pote. Se tiver rosca, sem fita crepe. Se não tiver rosca, eu passo fita crepe. E coloco a etiqueta e data de validade e está armazenado. Para mim, como ele já tem por natureza 3 anos de validade, então eu não preciso fazer mais nada. A cevada moída ou em grão torrado é 3 anos de validade também, só que a cevada tem um segredo. Quando você armazena a cevada em grão moída ou grão torrado, ele acentua o sabor de tal maneira que se sua receita de cevada vai 2 colheres generosas de pó, ela duplica o sabor e você usa 1 colher só na sua receita normal de cevada armazenada. A cevada normal, sem armazenar, você usa 2 colheres. Armazenou, usa 1 só, porque senão vai ficar muito forte e você vai precisar de muito açúcar para adoçar, certo? Porque daí ela fica mais amarga, o grão fica mais curtido, tá? Vai acentuar a torrada, a forma que foi torrado o grão. Então vai ficar mais forte mesmo a cevada. Deixa eu ver se da cevada já foi. A cevada solúvel é a validade da própria embalagem, que são 2 anos. Então não precisa nem tirar da própria embalagem. Já vem num pote plástico resistente, é só armazenar aquele pote. Se a empresa dá 2 anos, significa que dura mais que 2 anos, tá? Ela só tá estragada, a cevada solúvel, quando petrifica o pó. Mas daí ele só faz isso quando pega umidade. Aí tem que estar acima de 5 anos e ainda tem que pegar a umidade, tá? Então a cevada solúvel tem uma margem boa de armazenamento da própria embalagem. Agora, para quem não é membro da igreja, que eu sei que tem pessoas que estão vendo isso no YouTube e perguntam: café, vocês falam de cevada porque vocês são membros da igreja aí, mas e o café? O café, eu não armazenei café para consumo, eu armazenei café para remédio algumas vezes. Então, eu não sei dizer se ele acentua o sabor da torrada igual ao do grão da cevada. Porque o café também sofre o mesmo processo da cevada. Ele é um grão úmido, uma fruta adocicada, com umidade, e quando ele é seco e torrado, ele passa pelos mesmos tipos de torra que a cevada, só que a cevada é torrada um tipo só, então só tem um tipo só. O café tem o extra forte, o fraco e assim por diante. Então, no caso do café, para quem consome café, podem armazenar sim, usando uma das 3 técnicas, armazenem por 2 anos de validade, mas daí, como vocês consomem o café mais, vocês fazem os testes, armazenem vários potinhos, e vão abrindo de ano em ano para ver quanto quanto acentuado ficou a torrada do grão, quanto acentuou o sabor do torrada do grão no grão depois de torrado no café. Aí vocês vão descobrir se ele acontece a mesma coisa com a cevada, que fica muito forte, tá? E aí vocês vão economizar café, porque se você usa 2 colheres do pó de café normal, sem ser armazenado, para fazer um bule de café, e acontece, vamos supor que aconteça o mesmo que a cevada, quando tiver armazenado, vai usar um café lá que foi armazenado por 2, 3 anos, e ele fique forte, igual a cevada, você vai usar 1 colher só. Então, em vez de usar 2, eu vou usar 1, a quantidade de café que você armazenou para 1 ano, ele vai durar 2. É essa a lógica. Então, por isso que é interessante vocês fazerem o teste para quem toma café, tá bom? Então, colocando a mesma data, porque o processo do grão do café com o processo do grão da cevada é o mesmo. Mas daí vocês façam os testes para ver
como vai ficando melhor o paladar de vocês. Como eu falo sempre nas lives, né? Para fazer o teste é a melhor coisa. Como eu nunca tomei café na infância, quando não era membro da igreja. Enfim, o café ok. Pão, gente. Como que armazena pão? Não dá para armazenar pão. Tem que armazenar os ingredientes para fazer o pão. E, por favor, não esqueçam disso. Numa época de vacas gordas, para quem conhece o sonho de José lá das vacas magras e vacas gordas, nas vacas gordas você tem dinheiro para comprar o pão na padaria. Você vai lá e compra o pão quentinho na padaria, passa a manteiga, derrete e toma com a sua cevadinha, ou para quem toma café com o seu cafezinho. Mas nas épocas de vacas magras, a coisa não é bem assim. Então, passando para vocês, nas vacas magras, se surgirem dúvidas, podem ir escrevendo que no final eu vou olhar as dúvidas, tá bom? Nas vacas magras, ou na época que você está usando o seu armazenamento, você não vai comprar pão, a não ser que você faça, que eu já fiz também, uma poupança só para o pão, tá? Para comprar o pão quentinho na padaria, porque o pão quentinho da padaria não dá para fazer em casa, a não ser que você tenha um forno combinado, não é qualquer forno que assa aquele pão, tá? Então, hoje em dia até tem empresas, como a empresa Pão de Açúcar, ela vende um pão pré-cozido. Aí você só precisa terminar de assar. Aí aquele é o pão, que é o pão francês que a gente costuma comprar quentinho. Você consegue fazer o processo em casa, mas daí você já comprou o pão praticamente pronto. Só vai precisar gastar gás para assar, terminar de assar, tá? Mas armazene os ingredientes para fazer o pão da receita que você está acostumado a fazer, tá? Que você gosta. No caso de pão, os biscoitos e as bolachas você até consegue armazenar com as datas de validade da própria embalagem ou aumentando com as técnicas. Mas o pão em si, você realmente tem que... Você não vai contar com freezer ou com geladeira para congelar pão. Então, você tem que armazenar os ingredientes e aprender a fazer, porque eu tenho talento para fazer muita coisa. Eu assumo que tenho. Mas pão, eu não nasci com esse talento. Eu tenho uma receita de uma irmã abençoada que me deu a receita de família dela lá no Continental, a irmã Jululu. Foi a única receita que a minha mão acertou a fazer. E eu faço sempre a receita dela. Porque aí não dá errado, eu não perco ingrediente. E resolve o problema de querer um pãozinho com cevadinha, um pãozinho quentinho com cevadinha. Mas aprenda a fazer pelo menos uma receita de pão, para não terem problema de ficar sem pão, tá? Ou, se você realmente não consegue fazer pão, não dá certo nenhuma receita, porque eu já aprendi que é de mão, de talento mesmo, então você armazena uma poupança pro pão, tá? Para não faltar seu pão do dia a dia. Os biscoitos e as bolachas armazenem na própria embalagem, não tirem a embalagem de fábrica, mas usem sim uma técnica do sachê com álcool, do gelo seco ou do gás carbônico. Por que eu dou sempre a ideia dessas técnicas? Porque elas não deixam sabor no alimento, elas são técnicas neutras. Então elas não vão deixar nenhum alimento com sabor diferente e vão armazenar por uma validade boa. A validade dessas técnicas é 1 ano, lembrando que eu sempre deixo uma margem para uso, para depois que abrir. Então dá para armazenar sim, deixar mais um pouco de tempo, mas o padrão dessa é 1 ano. O que aconteceu, Marlon? Gira uma rodinha do mouse na área de trabalho. Só girar isso. Aí, tá. Estão me vendo ainda? Porque eu me perdi aqui. Ele vai pra outra e tem 3 desktop aí. Entendi. Tá, continuando então. O pão já foi. Bolachas recheadas. Podem armazenar, mas lembrem que a bolacha recheada, ela não é boa para a saúde. Ela tem gordura vegetal hidrogenada e é uma gordura que depois de armazenada, ela, além de não estar armazenada, ela já faz mal, tá? Ela não é uma gordura saudável, tá? Então, armazenem para criança matar à vontade, ou mesmo adulto que adora matar à vontade. Mas não armazenem um estoque para viver só disso, porque daí vocês vão passar mal. Armazene o suficiente para matar à vontade. A validade dela é no máximo 1 ano. Armazenou, armazena na própria embalagem, uma das técnicas que eu falei, e abram sempre antes de 1 ano. Quando tá para completar 1 ano, abram. Vocês têm 1 mês para usar essa bolacha, tá? Ela fica crocante, bonitinha e tal, mas a gordura vegetal dela rança e pode vir a estragar se armazenar por mais tempo. Os óleos. Óleo de girassol, óleo de milho, óleo de canola, óleo de soja, óleo de coco, que na live que eu dei anteriormente, alguém me lembrou e eu tinha esquecido de falar. Óleo de gergelim e azeite de oliva. Todos os óleos, eles rançam, tá? Inclusive o azeite de oliva, ele também rança. Então, ele fica com um sabor diferente.
Gente, não tá estragado, dá para usar, mas não é aconselhável. Então, vamos tentar usar dentro das validades de cada um dos seus potes. Cada empresa tem uma data de validade. Gente, sempre a empresa que tem nome e uma marca mais famosa, não é só à toa que ela é mais famosa. Não é à toa que ela cobra mais caro. Ela dá um pouco mais de margem de validade. Então, ela investiu mais no produto. Tal que vai durar um pouco mais. Se não tem condições, pode comprar as marcas inferiores. Elas também dão uma validade, mas não deixem de usar dentro da validade que a empresa deu, tá? Deu 8 meses? Usa antes dos 8 meses, no máximo em 8 meses. Deu 9 meses? No máximo em 9 meses. Não deixa passar, mesmo tendo a margem... Eu acredito que a margem de segurança dos óleos é 3 meses que as fábricas dão. Então, é no máximo 1 ano, tá? Mas, e outra coisa, eu tô passando isso para vocês, mas eu não sei onde vocês vão armazenar. E eu ainda vou falar dos locais apropriados para armazenar. E tudo no armazenamento conta. Local apropriado, quantidade de luz, quantidade de ventilação, proteção de roedores, de insetos e etc. Tudo conta. Quantas vezes você limpa seu armazenamento por mês? Tudo conta para durar mais. Então vai depender muito de você, tá bom? Então a validade deles, todos eles, o óleo de coco ele tem 2 anos, tá? No potinho. O óleo de coco, ele não rançou em 2 anos. Eu tô com óleo de coco com 4 anos aqui. Continua com a mesma textura, com o mesmo sabor. Não perdeu propriedades, porque você sente o aroma igualzinho, tá? Então, o óleo de coco é o único aqui que eu não vi alterar nada até agora. Os outros todos, eles alteram, depois da data de validade deles, tá? Então, o óleo de coco, você pode usar os 2 anos da data de validade dos potinhos. Mas se precisar um pouquinho mais, é tranquilo, tá bom? Margarina, gente, margarina não dá para armazenar, mesmo porque a margarina não é tão saudável assim. Mas, quando você passa por dificuldades e você, vamos supor aí, usar o exemplo de que não conseguiu armazenar tudo, porque no armazenamento de luxo, vamos dizer assim, você vai armazenar a manteiga. A manteiga existe como armazenar ela, ela vem em lata. Tem 3 marcas no mercado que elas fazem muito sucesso. Claro que é na ordem de melhor para pior. A Aviação é a melhor de todas. A data de validade é tranquilo da lata e mais um pouco. A Teixeira também, a data de validade é boa, só que a qualidade da manteiga Teixeira é diferente, depende do paladar de cada pessoa. E é um sabor diferente do da Aviação. E aquela história que eu falo sempre, o investimento da Aviação foi maior nos produtos, sabe-se lá que produtos a Aviação usou para você sentir um sabor diferente na manteiga. Então isso acontece com cada marca, e automaticamente, quando você usa um produto mais barato, eles conseguem baratear um pouco mais o produto. Quando não consegue baratear um pouco mais, é porque usou um produto mais caro. Então, quando você for usar, se você comprar da Teixeira, a data de validade é 2 anos, igual a da Aviação. É boa também a manteiga, é muito boa. Só que ela rança com mais facilidade, tá? A da Aviação demora bem mais na embalagem para rançar. E depois de aberta, todas elas rançam, tá? Então, você tem um máximo 1 mês aí, 2, se o dia tiver calor, ela derrete na mesa. Então, você tem que estar guardando ela na geladeira. Então, usando essa lógica de guardar, às vezes, a manteiga, que é manteiga na geladeira, não as enlatadas. As enlatadas não vão na geladeira, tá? É fora, é um armazenamento mesmo. Elas podem ser armazenadas fora da geladeira. Usando essa lógica, eu pensei comigo, é melhor ter margarina do que não ter nada. Que as margarinas, às vezes, você consegue fazer uma receita de bolo usando margarina e você não tem a manteiga para usar. Então, usando essa lógica, eu falo o seguinte para vocês: armazene um pouco de margarina na geladeira. Ela não ocupa muito espaço e às vezes ela quebra um galhão. Mas não é a técnica apropriada de se usar geladeira para armazenar. Porque se acabar a energia, como teve uma live que eu estava dando e acabou a energia, eu fiquei 12 horas sem energia. A geladeira, 12 horas, chega a descongelar o freezer dela. Então, não dá para contar com a geladeira. Não dá uma coisa que você fica despreocupado, a não ser que você tenha um gerador de energia. Aí são outros 500. Mas daí também você vai ter que se preocupar com a próxima live daqui 2 semanas, se eu não me engano, que vai ser de combustíveis. Tem que saber armazenar o combustível para o gerador. Então, tudo tem truquezinhos, tá? Então, a margarina pode ser armazenada. Armazene um pote aí de 1 quilo ou 2, só para não ficar sem nada na geladeira, caso você não consiga armazenar a manteiga, tá? É uma dica pessoal minha.
Não é aconselhado em nenhum treinamento de armazenamento armazenar manteiga, mas eu vi por experiência própria que me ajudou muito nos momentos que a manteiga tinha acabado do armazenamento, tá? Enlatados. A manteiga, que eu falei para vocês que é a de lata, é a validade da embalagem, tá? Na época que eu tinha em casa era 2 anos de validade, mas enlatados é tranquilo sempre o dobro da validade, se a lata for conservada adequadamente, tá bom? Não enferrujando, não amassando, desculpa, não amassando, não enferrujando, não pegando umidade. Vamos lá. Os enlatados, de uma maneira geral, que eu acabei de falar, eles duram. As fábricas dão validade. Lembra que eu falei da fábrica no começo da live? A margem delas de segurança. Se tá lá na embalagem 2 anos, significa que dura tranquilo 3, os enlatados. Porque eles não querem pagar processo para ninguém. Entendeu? Então, normalmente as pessoas... Só que nós que temos o hábito de aprender como armazenar e aguardar, então a gente tem que ser cuidadoso. Na hora de armazenar enlatados, eu vi uma live essa semana de uma irmãzinha da igreja, da Magda Bertelli. Ela estava ensinando a proteger a lata. Se você mora num lugar muito úmido, se você mora num lugar... não precisa proteger a lata, gente, se você mora num lugar normal, que não tem umidade, não mora perto de rio, nem mangue, nem nada disso, nem litoral, tá? Que a umidade relativa do ar é diferente no litoral. Mas se você mora nessas regiões e você já sentiu que no inverno a umidade é maior, a umidade relativa do ar é maior, sem problema, então. Aí use a técnica da irmãzinha Magna Bertelli. Deixar gravado no vídeo. Magna Bertelli. Ela ensina a técnica de proteger a lata com papel toalha, lembrei, papel toalha. E isso ajuda muito para os lugares úmidos, tá? Que se a lata pegar a umidade do lado de fora e enferrujar do lado de fora, a chance de enferrujar do lado de dentro é muito grande. Aí você perdeu o produto. Não importa a data de validade. Se o lugar é úmido e pegou umidade e enferrujou, já era. Tá? São poucas as empresas que colocam uma película de proteção dentro da lata. E as que colocam a película, a margem delas de validade é sempre grande. Se pegar uma lata de sardinha que tem película e a sardinha ainda é feita com óleo, você vê que é 4 anos da data de validade. Significa que vale 8. Porque ela vem além do óleo, a lata dentro ela está com a película de proteção do metal para o produto. Então, só que se enferrujar, você abre e verifica. Porque se passou o ferrugem, estraga, tá? Você não tá ali no armazenamento assim, de lado, cuidando do armazenamento dia e noite. Não vai ser assim. Você vai cuidar uma vez, 2 por mês, fazer uma higiene e tal. Então, se você perceber que enferrujou, você não vai saber exatamente o dia certinho que enferrujou. Você vai ter que abrir e verificar se está estragado ou não, tá? Isso para as latas de validade. Então, sempre a data de validade da empresa, fazer o rodízio sempre dentro da data de validade, mas se você tem muita coisa armazenado, a lógica de sempre. Pode deixar um pouco mais, porque dura tranquilo um pouco mais. Agora, gente, deixa eu deixar bem claro aqui. Não adianta você pegar um produto armazenado no seu armazenamento que você armazenou por 10 anos, valia por 5 na lata, e você querer pedir para a fábrica ser ressarcido quando você abre depois de 10 anos e está estragado. Ela tem uma margem de segurança. Então, ela vai fazer valer dentro da margem de segurança. Agora, se valia por 5 anos, você abriu e estava estragado e você conservou direitinho, mostrou que a lata estava intacta, que não enferrujou e que o produto estava estragado, aí você pode pedir seus direitos autorais, tá? Seus direitos de consumo do produto. Enfim, enlatados, se tiver alguma dúvida, só escrever. Sucos naturais. Tem uma outra, vou chamar de irmãzinha, mas ela não é membro da igreja. Uma outra irmãzinha que ela dá treinamentos de armazenados de pasteurização e ela tem muitos seguidores, muitos mesmo. Ela é muito talentosa. E eu digo isso porque pensa numa pessoa que tem muita bagagem nesse sentido, ela é muito inteligente nesse sentido, ela é muito experiente nesse sentido e ela é muito humilde. Quando ela falha numa live, eu fiquei pensando, se eu errasse alguma coisa na hora de passar para vocês uma live, se eu teria a humildade que ela teve de refazer uma live e dizer, olha, falei errado isso, tô fazendo a live do jeito certo agora, e dizer para todo mundo. E foi muito lindo assistir essas lives dela. Então, e ela usa nas lives dela arquivos do LDS Story,
do church, dos nossos sites da igreja. Ela vai lá e pega tudo sobre armazenamento, e quando ela tem alguma dúvida, ela lê exatamente o que está escrito lá. Então, e ela fala, deixa bem claro, essa igreja faz isso há muitos anos. Então, se vocês quiserem, eu não estou lembrando o nome dela agora, mas depois no final eu escrevo na live o link do treinamento dela, que é muito bacana. Essa irmã, ela faz tudo em pasteurização, desde sucos até o que você possa imaginar. Não tem o que não seja pasteurizado na vida dela. E é bacana porque ela planta, ela colhe as frutas, e aí quando tem temporada de uma determinada fruta, ela faz vários sucos daquela fruta. Então é um negócio muito bacana. Eu já não sou tão assídua como ela. Eu acredito até que ela mora numa fazenda, num local que ela não tem acesso muito às coisas prontas. Então o que eu penso? Eu vou pelo custo-benefício. O suco, para mim, todas as vezes que eu tentei fazer o suco, o custo-benefício ficou muito maior. Então eu vou da embalagem comprar pronta. A validade lá é boa, é o suficiente, vem prontinho, eu só preciso diluir em água e açúcar, sucos naturais da Maguari, de outras empresas aí afora, tá? Eu gosto da Maguari porque o sabor dela é o que a família toda aqui aprova o paladar. Então a Maguari, mas não que eu não compre outras marcas, eu tenho outras marcas que eu compro. Quando na crise é melhor ter alguma coisa do que não ter nada, é assim que eu penso. Então os sucos vocês façam pela validade da embalagem, quando vocês forem comprar. Caso vocês queiram fazer o suco armazenado em casa, porque vocês têm pomar e tá dando muita fruta aí na árvore de vocês, aí vai estar o link aqui embaixo dessa irmã que ensina de tudo, um pouco. Daí vocês vão ter a oportunidade de aprender vários tipos de suco, porque ela ensina lá vários tipos de suco, tá? Geleias. A geleia, na técnica da pasteurização, ela é meio que uma técnica do enlatado. Então, dependendo do cuidado que você tem pelos potes, não deixando enferrujar a tampa, tomando devido cuidado para estar armazenado no local arejado, nem muito escuro e nem muito claro, as geleias, elas duram 2 anos de validade. Mas não quer dizer que não dure mais. Tem gente que tem... O geleia é feito com açúcar. Açúcar tem data de validade indeterminada. A geleia, para você pegar a textura, você usa pectina. Então, são 2 conservantes no produto, tá? A pectina é uma fibra solúvel que ela trabalha direto no intestino. Então, é meio que mágica. E quando eu for dar a live de geleias, que eu vou ensinar para vocês como pasteurizar a geleia, eu vou ensinar o truquezinho da pectina para vocês. Tá? Para vocês entenderem como que funciona e a função e como extrai pectina de frutas do dia a dia, de algumas frutas do dia a dia. Porque todas as frutas têm pectina, mas algumas têm em grande quantidade e algumas têm bem pequenas quantidades, tá? Então, quando se trata de geleias caseiras, você vai usar açúcar e pectina, os 2 são conservantes. Então, sim, 2 anos de validade para você colocar na etiqueta, mas você pode deixar o rodízio por mais tempo, assim, tranquilo, tá? Doces pastosos, mesmo sistema, 2 anos de validade, vai usar açúcar em alguns, pectina, alguns não, alguns usam a pectina da própria fruta, como por exemplo a goiaba, a bananada, é usado a pectina da própria fruta. O doce de leite não precisa de pectina, tá? Então eu coloquei alguns exemplos aqui, mas é 2 anos de validade, é a técnica da pasteurização. O único que eu passei por experiência, que não consegui sem colocar conservante nenhum, o açúcar não foi o suficiente, foi o doce de abóbora. O doce de abóbora, não sei explicar para vocês porque acredito que a qualidade da abóbora e a idade da abóbora interfere muito no tempo de validade do doce. Então eu coloquei no máximo 1 ano de validade. Como eu falei na minha live anterior de validades, eu tive doce de abóbora que duraram 1 ano, que duraram 9 meses, que duraram 7 meses, que duraram 6 meses. O máximo foi 6 meses, o máximo de mínimo, né? Então, o que eu tive, assim, mais prejuízo foi o que durou menos, o de 6 meses. Então, meu conselho é que o doce de abóbora você coloque na etiqueta já no máximo 1 ano e escolha uma abóbora, assim, bem fresquinha, para vocês poderem fazer. Tá acabando, tá, gente? Faltam só mais umas 10 paginazinhas. Vamos lá. As conservas. Couve-flor, vagem, beterraba, pimentas, azeitona, chuchu, pepino, berinjela, cebola, batata bolinha, pimentões, todos na técnica da pasteurização, todos 1 ano de validade. Vale mais? Vale sim. Só que quanto mais tempo você passa,
deixando no armazenamento, mais acentuado fica o sabor do produto, porque você vai precisar usar ou vinagre ou sal, algumas coisas vão estar dentro para ser os conservantes. Então, vai acentuar o sabor, tá? Para quem gosta, pode deixar mais, fica mais azedinho. Mas para quem não gosta, aí vai fazendo rodízio mais cedo. Então, por isso que eu coloquei 1 ano de validade. Mas dura, sim, um pouquinho mais. Proteínas: carne, peixe, frango, lecitina de soja. A carne de soja, tá escrito errado aqui. Carne de soja. Eles duram... A carne, o peixe e o frango, eles duram 1 ano na embalagem do vidro de conserva, mas se você estiver fazendo com a quantidade certa de conservante, como por exemplo a carne, o ideal é usar o tomate, que é o ácido, para conservar. Então o molho vermelho, ela dura mais, dura até 2 anos. Mas olha, gente, carne é um produto caro. Fazer armazenamento de carne não é moleza, não é para qualquer um, tá? Para você conseguir ter carne no dia a dia, ainda fazer um armazenamento para a quantidade de 1 ano, para todos os membros da família, para o dia a dia, é um mega armazenamento. Não vou dizer, é muito caro um armazenamento de carne. Então não deixem passar para perder. Faça o rodízio em 1 ano, assim você não perde. Se você vê que está completando 1 ano e 2 meses, 1 ano e 1 mês ali, marca um almoço com os missionários, com as missionárias, e divide com eles, mas não deixa perder carne, tá? No armazenamento. Então não deixem passar de 1 ano, tá bom? O ideal é no máximo dos máximos 1 ano e 1 ano e 2 meses. Como a pasteurização é uma técnica que já está cozido, é só esquentar e comer, então abril você já vai usar, não vai ter uma margem para você de 1 mês para você usar, tá? A carne de soja, ela já não é na técnica da pasteurização. Ela é na técnica do gelo seco, gás carbônico e sachê com álcool, porque você vai armazenar a carne de soja sequinha, tá? Então, a carne de soja vale 2 anos. Eu coloquei alguns truquezinhos aqui, para você ter uma margem para armazenar as técnicas da pasteurização, mas ficou dentro do proteínas o que foi a base de sal, 5 anos. Mas não quer dizer que a carne dure tudo isso, tá, gente? Você corre o risco de perder se deixar uma carne mais que 2 anos. Eu não arriscaria, tá? Então, essa base de sal aqui, ela representa a pasteurização. Se eu estou armazenando uma leguminosa, sim, na base de sal, ela dura 5 anos por causa do sal, tá? Então, é essa lógica que eu coloquei na apostila, se vocês abrirem a apostila depois. Os ovos, eu dei a apostila de treinamento de ovos, então, cal virgem 6 meses, salmoura 1 ano, depois tirar da salmoura depois de 30 dias, colocar na geladeira, e no vinagrete 1 ano, tá? O vinagrete precisa da pasteurização. Nós vamos falar mais pra frente, porque eu só mostrei o do vinagrete, mas eu não pasteurizei no dia. Raízes, batata, mandioca e inhame. 6 meses de validades apenas num balaio, tá? Crua e envolta com a terra. Quando você colhe essas raízes, elas saem sujas de terra. Então, se você tiver um canto no seu armazenamento, que você possa colocar numa caixa aberta, de madeira, e elas com a sujeira, não toda a sujeira, né? Pode sacudir, tirar o excesso, mas sem lavar um pouco da terra, e algumas vão durar até 6 meses. Essas raízes duram, tá? Então, você pode ir fazendo rodízio. Só que a mandioca depende da família dela. Tem mandioca que tem uma família muito rebelde. Aí ela não chega a 6 meses. Ela fica dura ou rígida antes. Então você tem que conhecer a mandioca, tá? A mandioca que você plantou e que você colheu. Então, no caso aqui, para quem planta isso para poder armazenar. A cenoura, que também é uma raiz, e a batata bolinha é na técnica da pasteurização 1 ano. Abóboras, cabotiã, a moranga, a abóbora de pescoço, aquela grandona laranja, elas duram 6 meses na mesma técnica das raízes, colocar numa caixa de madeira ou num balaio, né? Isolado do piso, não pode ser piso, pode ser um chão de madeira ou uma tábua no chão, esse balaio, essa caixa em cima, num local não muito arejado, mas não muito claro, tá? Também dura uma média de 6 meses, tá? Os molhos, molho de tomate, 5 anos na técnica da pasteurização. Se você pegar aqueles molhos de tomate do mercado, de sachêzinho, ou de latinha, ou de vidro, eles duram também 5 anos, mas lá vocês vão encontrar a validade por 2, 3. Não precisa colocar nenhuma técnica nem tirar do vidro. Pode armazenar do jeito que tá lá, que dura, tá?
Mas como eu sempre falo, e relembrando aqui de novo, a validade é 5 anos, bastante tempo, mas façam rodízio antes. Folhas, alface, agrião, rúcula, salsinha, cebolinha, coentro, couve, manteiga, tomate, fruta, o tomate fruta, repolho, espinafre, etc. Esses tem que fazer uma horta, tá? Não tem jeito. Agora faltam 4 coisas importantes. Produtos importados. Não sei quantas pessoas estão na live, quantas pessoas gostam de... Deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui. Quantas pessoas gostam de produtos importados, mas eu sou fã de algumas coisas importadas da China, da Coreia e do Japão. Gente, eu amo comida japonesa. E a minha família também. Então, um produto que a gente usa muito aqui é o nori, aquela folha de alga. Folha de alga sequinha, não a úmida, fresca. Ela, na própria embalagem dela, já tem 2 anos de validade. Agora, os produtos importados desses 3 países têm uma vantagem. Eu não vou falar de outros, porque eu não importo de outros, tá? Eu tô falando desses que eu importo. Que eu vou lá no mercadinho específico dessas coisas e compro. A maioria deles dá de 3 a 4 anos de validade. Então, eu não preciso usar nenhuma técnica. A não ser, por exemplo, o nori, ele vem numa embalagem fininha de plástico. Aí eu preciso colocar num pote ou numa embalagem mais resistente. Mas a validade dele já é o suficiente, não precisa de técnica nenhuma. Tá bom? Produtos de limpeza. Aquela mesma Magna Bertelli, ela tem truques lá que ela ensina, tirando da própria embalagem. Quando se tira da própria embalagem, eu penso muito nas pessoas que não têm condições de armazenar em grande quantidade e ela vai tirando um pouquinho do que ela compra para o uso. Que eu já fiz isso, já passei por essas fases. Eu comprava uma caixa de 1 kg de sabão em pó e eu tirava 2 colheradas para montar uma garrafa PET para ter armazenado o meu veículo de fé. Então, na live da Magna Bertelli, ela tem lá, se vocês entrarem no canal dela, tem um vídeo específico de tirando da própria embalagem, colocando em outras embalagens. Então, se vocês quiserem aprender, o produto de limpeza é a validade da embalagem. Mas se vocês quiserem aumentar um pouquinho a validade da embalagem, aí usa a técnica que a Magna Bertelli usa lá, tá? Mas normalmente é 1 ano ou 2 anos. Tem produtos sim que não tem validade, mas tome muito cuidado com isso, porque os produtos de limpeza, eles têm muita química. Então, se você não conhece nada sobre química, tente se prender à data de validade que vem na embalagem, que daí você não vai cometer erros. Porque algumas químicas, quando elas passam da validade delas, elas mudam a textura ou o padrão, ou se transforma em outra química, porque estragou, virou outra coisa, e pode, em vez de ajudar, piorar. Então, quando a gente não tem conhecimento igual eu, de muita informação, eu me pauto dentro da validade. Algumas coisas eu até pesquisei. Alguns produtos que eu sei que eu não posso misturar água sanitária com alguns outros produtos, porque cria uma reação química. E até para o olfato faz mal e você desmaia. Então, se pautem na data de validade da própria embalagem, quando se tratar de produtos de limpeza. Produtos de higiene pessoal, a mesma coisa, mas eu friso para vocês não esquecerem o absolvente, no caso das mulheres. Porque antigamente, na época da minha avó, era muito prático o sistema delas, mas eu não me habituei. E acho que não me habituaria nunca. Então, gente, absolvente moderno hoje, que a gente tem a mordomia de usar, que eu considero um privilégio dessa geração, tanto absorvente quanto fralda descartável, eu acho que é um privilégio dessa geração, porque já lavei muita fralda, eu já fui com 11, 12 anos, eu fui babá, então já lavei muita fralda de pano. E isso para nós é um privilégio dessa geração. Tem validade, tá? Porque a fita adesiva que vem nesses produtos, ela perde a validade. E usar um absorvente sem a cola não dá certo. Não funciona. Então, se prendam na hora de comprar a data de validade da embalagem e cuide no armazenamento de fazer o rodízio desses absorventes, para quem usa eles, tá? Se pensar em filhos ou nas esposas, etc e tal. Ou mesmo fralda descartáveis para idosos, que tem validade, tá? O adesivo da fralda. Então, se preocupem na margem de segurança. E o último item, primeiros socorros e medicamentos. Toda a família tem que ter armazenado analgésicos, antipiréticos, antialérgicos, anti-inflamatórios, comprimido para dores musculares,
todos eles, gente, com cautela. Como é que cautela? Como se usa cautela nisso? O que vocês já usaram, funcionou, não deu alergia, não deu problema, beleza, comprem, coloquem na caixa de medicamento de vocês e mantenham a validade. Passou da validade e não usou, descarte, gente. Descartar é pegar a cartela de comprimido, tirar comprimido por comprimido de dentro da cartela e jogar no lixo. E jogar a cartela vazia fora, tá? Não é jogar dentro da própria embalagem que alguém pode achar num lixão, num lugar aí, sei lá onde, e querer usar. Não, é perigoso. Então, descartem mesmo, tá? A pomada, você abre a pomada. Ah, comprei a pomada, não foi nem usada. Vira a tampinha, abre, faz o furo, descarta toda a pomada no lixo e a vasilha é vazia, tá? Não coloquem medicamentos na caixinha no lixo, que as pessoas vão achar que dá para usar, tá? Elas não vão se importar em olhar na data de validade se elas estão achando no lixo, não. Então, descartem para valer. Esses que eu citei, eles são... Você consegue comprar sem receita médica. Então, você precisa fazer uma poupança para comprar os medicamentos que precisam de receita médica para quando você ficar doente e o médico receitar, você tem lá uma poupancinha guardada para comprar exatamente aquele medicamento. Porque eles são de uso... normalmente, quando você compra por receita, o médico dá certinho a quantidade que você vai usar e acaba, mas acontece às vezes você esquecer e sobrar um pouquinho. Descartem também, passou a validade. Se não passou, você pode guardar por mais um tempo, porque às vezes a doença ela retorna e você já sabe como que usa, você já aprendeu o uso, tá? Na sua caixa de medicamentos também tem que ter ataduras, spray antissépticos, aerosóis canforados. Todos vide a validade da embalagem. Deixa eu coloquei uma observação grande aqui. Tudo desses produtos de medicamentos depende de vários fatores. Rodízio, local de ventilação, arejado, limpeza, capricho da pessoa, a escolha dos produtos com a validade no mercado, mais novo possível, iluminação suficiente para algumas coisas, escuro para outras, isolantes térmicos como madeira e papelão. Enfim, tudo que eu precisava passar para vocês nessa live de validades eu passei. Vamos ver se tem algumas perguntas, que ela já se estendeu bastante, mas eu procurei colocar tudo que eu uso e o tempo de validade de tudo, para não passar batido nada e não ter muitas perguntas, para vocês poderem olhar a live e dizer, não, tá tudo respondido ali. Mas vamos lá, vamos ver o que o pessoal escreveu aqui. Maria Olga, o Edson do ENIAC. Que legal, Edson. Obrigada por comparecer. Que bacana. Eu fiz curso de informática. Gente, não dá para viver sem informática nesse mundo informatizado. Aí eu fiz um cursinho de informática para poder... E ainda me perco ainda para fazer uma live. Vocês verem como as coisas se atualizam, né? Alguém falou aqui que tá travando muito. Infelizmente, talvez eu tenha que... tem uma live dessa já feita. Se essa travou muito, vocês podem acessar... aqui no Facebook mesmo, live de validades de alimentos armazenados. Ela não tá travando tanto, tá? Porque a internet estava melhor e o computador também era melhor na época. Nádia, obrigada por compartilhar com as amigas. A Zuleika também é minha amiga, fico feliz que você avisou ela. A Nádia perguntou sobre congelar pão de forma e pão francês. Pode sim, não tem problema nenhum. Uma das coisas que eu falei para vocês é do pão francês, que o Pão de Açúcar vende, ele vende pré-cozido, mas é congelado, tá? Então, desculpa, é assim, se você tem um freezer e você tem conhecimento suficiente para, se acabar a energia, você saber o que fazer com tudo que está dentro daquele freezer, pode armazenar. Lembrando que um freezer, ele segue uma rotina de, se acabar a luz por 12 horas, ele consegue manter refrigerado, não congelado, refrigerado por 8 garantido. Então não vai estragar dentro de 8 horas. Então você tem só que se preocupar com o que está dentro do freezer, que pode estragar dentro das 8 horas. O pão, ele saiu do congelamento dele, ele começa a fermentar. Se o pão tiver já assado, ele não vai fermentar, então ele pode ficar. Se ele tiver pré-cozido, ele também não vai fermentar, ele pode ficar só na refrigeração, até voltar a luz, vamos supor. Mas se você não tem essa segurança de que a luz vai voltar, aconteceu um imprevisto e a luz a empresa não notificou quanto tempo ela vai demorar. Aí você tem que se preocupar em resolver o problema de tudo que está lá dentro.
por exemplo, se fosse eu e eu tivesse um freezer de 50 litros e eu tivesse armazenado lá dentro carne, pão, legumes, o que eu faria? Eu pegaria as carnes, deixaria até passar as 12 horas. A hora que elas começassem, que o freezer parasse de congelar e tivesse já parando de resfriar, eu ia pegar as carnes primeiro e ia pasteurizar todas elas. Passar o dia pasteurizando. Ia lavar os vidros, ia usar a técnica e não ia perder nada. Mas se a pessoa não tem os vidros em casa, eu tenho. Se a pessoa não tem a cozinha preparada, eu tenho um fogão semi-industrial, então eu vou conseguir cozinhar muito rápido no fogão. Se eu tenho as coisas em casa, eu consigo agilizar. Agora, se eu não tenho, como que eu vou resolver a carne? Vai estragar, porque eu não tenho energia de outro bico nenhum. Aí você tem que contar com um gerador, que é o que eu falei anteriormente. Então, dá sim para congelar, mas você tem que ver o tanto de bagagem que você tem para ver se você consegue resolver o problema caso aconteça algum problema de falta de energia. Por isso que ninguém aconselha a fazer armazenamento usando freezer ou geladeira, entendeu? Porque se acontecer a falta de energia, você perde as coisas. Vamos lá, espero ter conseguido responder a sua pergunta. Quanto tempo para armazenar cada coisa dessa? Algumas geladeiras, elas vêm na tampa do freezer, o que dá para cada coisa. Mas se não me falha a memória, carnes 6 meses, carnes brancas 6 meses, carnes vermelhas 3 meses, legumes 6 meses. Deixa eu ver o que mais. O pão, se o pão tiver assado ou pré-assado, pode armazenar por 9 meses, não vai ter problema nenhum. Mas se ele tiver cru, como eu já comprei muito pão cru congelado para ele deixar ele descongelar e crescer e depois eu assar, esse no máximo dos máximos 3 meses, tá? Nádia, consegui responder a sua pergunta? Aí dá um okzinho aí se respondeu, tá? Senão pergunta de novo. Deixa eu ver as outras perguntas aqui. Eu vou escrever o nome deixa eu ver se consigo pesquisar aqui o nome da irmã. O YouTube dela Viver Previdente, uma coisa assim. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui, porque eu tenho salvo o coisa dela. É muito bacana. Tô fazendo propaganda mesmo, porque ela vale a pena, gente. Vale a pena. As duas irmãs. Uma é muito simples e explica o básico para que atinge todo mundo. E a outra é muito experiente. Deixa eu ver. Sobrevivência. Acho que eu achei já. Isso. Deixa eu pegar o link dela aqui, do canal dela, e já postar aí. Copiar. Facebook. Cadê? Não é esse. Cadê a irmãzinha que falou? Não esqueça. Responder. Na irmã Fernanda, eu tô respondendo com o link da irmã que tem o canal. Gente, entrem e assinem esse canal. Porque o que eu não falar aqui, vocês vão conseguir... Cadê o enter daqui? Vocês vão conseguir aprender lá. O que faltar do meu aqui, vocês vão conseguir aprender lá. A mulher é muito experiente mesmo, e é muito bacana olhar as lives dela. E ela é muito gostosa, a fala dela, a conversa dela é muito gostosa de ouvir, né? Você não cansa, tá? Vocês não vão se arrepender. Deixa eu ver quem mais que tá fazendo perguntas aqui. Voltar. Que show! É uma amiga minha de infância, a Luísa Matiola, lá de Colombo. Gente, que saudade que deu agora. Que saudade, eu vou chorar de saudade. Beijão, Luísa, que saudade, menina, de você. Ainda tá de pé, tá? A gente vai se encontrar lá, não sei quando que vai acabar esse Covid, mas a gente vai. Thaís, vamos ver. Consegui esclarecer dos grãos pra ela. Beleza, consegui responder todo mundo. Que gostoso. Gente, a próxima live, eu deixei aberto aqui para mim não esquecer. Como eu troquei a live de guloseimas, ficou para semana que vem, que ia ser hoje, e a de validade foi hoje. Semana que vem é a live de guloseimas, tá? Que eu vou estar ensinando como é mais uma coisa gostosa para os filhos, pra gente, pra família, pra gente se divertir. Já tem essa live no Facebook e no YouTube, tá disponibilizada, mas
Sempre tem alguma coisa nova que aparece, né? E na live que eu só falei de guloseimas, mas nessa da semana que vem eu vou fazer na prática. Por isso que eu pedi para uma irmã patrocinar pra gente, tá bom? Para ficar bem bacana a live, para encher os olhos aí e a vontade de fazer o armazenamento de coisas gostosas também. E daí na outra semana nós vamos ter a oportunidade dos combustíveis, que daí eu vou divulgar de forma diferente para os homens também participarem, porque daí eu vou estar pegando algumas informações do meu esposo. Meu esposo, ele é chefe de gastronomia, ele é técnico de informática, ele trabalhou a vida toda como técnico de enfermagem, está se aposentando agora, esse ano a gente está orando para sair a aposentadoria dele, e ele está fazendo um curso de mecânica e está terminando esse mês. Então, ele me ensinou um monte de truque legal com relação a combustíveis, com relação aos carros. Então, fora na semana que vem, na outra, depois da de guloseimas, eu vou estar falando sobre combustíveis, todo tipo de combustível, tanto para carro quanto para armazenar em casa para outras necessidades. Vai ser bem bacana a live, tá? Não percam. Um beijão, obrigada muito grande a todos que estão participando aí. Eu vou estar divulgando essa live lá no YouTube como um vídeo, não vai estar ao vivo, mas fica disponível tanto aqui quanto lá no YouTube o espaço para fazer as perguntas, para conseguir perguntar o que ficou na dúvida. E a irmã Kátia de São José dos Campos, um beijão para ela e todas as amigas dela que ela convidou e as amigas que fazem parte aí que ela está divulgando sobre armazenamento. Gente, muito obrigada pelo apoio, pelo carinho. Eu sei que nem todo mundo entra no horário, que eu sei que é difícil para encaixar os horários. E não tem só a minha live. Nossa, eu mesmo, às vezes, fico na dúvida se vou dar a live ou se vou entrar na live de alguém para aprender alguma coisa nova. Mas como eu sei que muitas das lives ficam disponíveis, e a minha eu faço questão de deixar disponível, vocês podem assistir depois, avisar para os amigos para assistirem depois, que não tem problema nenhum, eu não me incomodo nem um pouquinho, tá? Eu tô fazendo isso para ajudar, não para título, nem para curtidas, nada disso. Claro que quando massageia meu ego, eu sou muito grata, né? Quando curte aí, que conseguiram aprender alguma coisa comigo, eu fico muito feliz. Mas o objetivo dessa live mesmo era passar as informações para que vocês encham as lamparinas de vocês com óleo, para quando o noivo chegar, vocês possam estar preparadas para entrar, usufruir da festa e ainda trazer os amigos. Então, por hoje, meu beijo e meu muito obrigada. Até a próxima. Agora vamos ver como que encerra aqui, porque eu não tenho ideia.